agora eu levei para casa, eu, o pai e o bebê, e chama a mãe, né? Eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça para entender os choros. Nossa, aí foi quando eles começaram a dormir a noite inteira. A amamentação, ela pode parecer assim no Instagram ou em foto, que é uma coisa, né, natural, assim. Mas ela é um aprendizado, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Então, ninguém vem com o manual, nem a mãe, nem a... Né? Então, são duas pessoas ali aprendendo, né? Mas é por isso que é muito importante essa informação, né? É importante conversas como essa, é importante ler, é importante ter o máximo de fontes, né, de informação possível, porque às vezes... Olá, né, pessoal! Bem-vindo ao segundo episódio do Pod Mom. E hoje eu tô com essa convidada super especial, que é a doutora Letícia. Além de ela ser uma pediatra maravilhosa, renomada, ela é minha amiga. A gente até já morou juntas em Curitiba. Na nossa época de estudante, de o que era cursinho, terceirão, sim. E até quando começou a faculdade também a gente morava juntas, né? Que loucura! E agora estamos aqui. Então, doutora, fica até meio assim de chamar de doutora. Não, fique à vontade. Enfim, vamos começar com uma leve introdução da tua trajetória, né, como pediatra, assim, não precisa, né, só tudo, assim, pode ser algo bem breve e o que você sentiu vontade de falar, assim, dessa tua trajetória até onde você está hoje. Então, olá, pessoal. Meu nome é Letícia Metzger. Eu sou pediatra geral aqui no Paraná, né? Curitiba, região metropolitana. Atuo em consultório e atuo na rede pública também, né? Pelo SUS. E eu tenho esse amor aqui por atender os pequenininhos e sempre foi, desde lá do início da faculdade, foi a minha primeira escolha, nunca mudei. E assim, o meu objetivo sempre, né, querendo atender sempre com tempo, né, os pacientes e tirar as dúvidas das mães, e que eu consiga esclarecer o maior dúvidas possíveis e tornar a maternidade mais leve possível. De formação, eu me formei em Cascavel, comecei em Cascavel, que é aqui uma região, uma cidade aqui do Paraná, e concluí, né, minha faculdade em Curitiba, e a minha residência foi no Hospital Evangélico, né? Não sei se muitos conhecem, mas aqui é uma referência aqui de Curitiba. E a caminhada é um pouquinho longa, já são 6 anos aí de pediatria, né? São 6 de medicina, agora mais 3 de formação de pediatra, e agora atuando já são 6 anos, né? Então, é uma coisa que eu amo fazer e vou adorar tirar as dúvidas e estar à disposição para quem precisar. Ai, sim. Ai, que legal, que linda a trajetória, adorei. Então, a gente pode começar por que eu acho que as mulheres têm mais dúvidas, assim, né? Que é desde que o nenenzinho nasce. Eu não sei, assim, se você também toma cuidado de um pouco antes ou é desde o nascimento do bebê, assim. A modalidade de consulta, eu tenho algumas modalidades, né? Então, do recém-nascido, ali, primeira consulta, e eu faço também a consulta pré-natal, né? Para orientar as mães, assim. Então, aqui, né, tá crescendo essa modalidade, tá? Por exemplo, aos poucos as mães estão aderindo, né? Então, não é todas, mas aos pouquinhos estão aderindo a essa modalidade. É muito importante, né? Das mães não ficarem perdidas, né? Porque sempre tem aquela dúvida, né? E agora? O bebê nasceu, e o que eu faço?
né? Até então, parecia tudo tranquilo, assim, na teoria tava tudo bem, né? E Sei. agora eu levei para casa, eu, o pai e o bebê, e chama a Sim, mãe, né? Cadê a sim, mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Então, exatamente. assim, essa consulta de pré-natal ela é importante para orientar o passo a passo, desde lá de quando está na maternidade, né? Os passos ali, os cuidados pós o nascimento, né? E também é uma oportunidade de escolher um pediatra, né? Ainda com o bebê dentro da barriga. Porque não necessariamente que passa comigo, que vai acompanhar comigo, mas assim, você tem essa oportunidade de conhecer um profissional, outro, e quando você está com o bebê, então você já tem um direcionamento, né? Já tem quem tirar dúvida, já tem esse suporte, então é bem importante. A gente fala sobre amamentação, sobre muitas coisas assim na consulta pré-natal, né? É bem interessante. Ah, sim, nossa, bem interessante mesmo. É bom que a mãe já vai se preparando, a mãe e o pai, né, já vão se preparando Sim, e já vão ficando mais tranquilo, né, para essa chegada do bebê, assim. essa Então, consulta ela é feita ali no finalzinho, né? A partir ali de 32 semanas ali, como os pais se sentirem mais confortáveis, né? Mas é sim. muito interessante. Nossa, bem legal mesmo. Mas que legal essa pré-consulta. Então, tanto a pré-consulta quanto as consultas iniciais, elas têm mais ou menos a mesma dinâmica. Você vai explicar mais ou menos as mesmas coisas. Como que é? São consultas diferentes, né? Fisicamente, né? O bebê dentro da barriga, a gente orienta mais a mãe da chegada do bebê, né? Uhum. Na consulta pré-natal. E a primeira consulta do bebê, aí já é interessante porque a mãe já conhece o pediatra e aí já vai trazer as dúvidas para ele, né? De todos esses uma semana que passou junto com o bebê, né? Que parece uma vida inteira, assim, de dúvidas, né? É verdade. Então, a gente até pede que a primeira consulta seja ali 4, 5 dias, no máximo 7 dias, porque se tiver dificuldades nesse processo, por exemplo, que seria a amamentação, né? Uma dificuldade na amamentação, dificuldade na pega, que digamos que impactaria a questão do peso, aí a gente precisa, quanto antes a gente orientar e resolver isso, né? Para não gerar um problema futuro. Então, por isso que a gente pede ali às vezes as mães ficam assim um pouquinho, ai, mas parece tão cedo, né? Porque mal saiu do hospital ainda, né? Mas é bem importante para a gente acertar esses pontinhos aí, sabe? Sim. Então, digamos que ela, né, fez essa pré-consulta, e aí na pré-consulta você já analisa todo o bebezinho, todos aqueles exames que já são feitos no hospital, você checa Sim. se está tudo ok. Uhum. E aí, geralmente, né, para um bebezinho que nasceu, por exemplo, como os meus que nasceram, são gêmeos e nasceram Uhum. prematuros, assim, tem uns cuidados especiais ou é mais ou menos semelhante a dinâmica? A consulta é basicamente, né, na mesma dinâmica, mas os prematuros, eles têm uns cuidados especiais, digamos assim, né? Eles têm uma suplementação um pouquinho diferente conforme as semanas de nascimento, né? Uhum. E conforme a história que ele passou ali, né, na questão do nascimento também, né? Então, se precisou ficar internado, UTI, se entrou com fórmula. Então, assim, toda essa. A gente faz todo né, coleta toda essa história e conforme as semanas de nascimento existe por exemplo, prematuro extremo ou tardio, existe um protocolo diferente para cada um, né? Sim. Então, um exemplo, né? O prematuro extremo a gente vai começar a suplementar com ferro, com zinco, antes de um bebê que nasceu a termo, por exemplo, né? Então, Sim. é importante. A gente comenta sobre tudo isso,
E essa conversa do pré-natal lá é interessante porque daí a mãe fica segura, né? Olha, eu, né, sei com quem eu tô, se eu posso confiar, né, se eu gostei, porque eu falo assim que os profissionais têm muitos profissionais bons hoje, mas você precisa ter empatia e confiança, né? Eu acho que isso que diferencia, né? Exato. Porque não, se, é uma pessoa que você vai poder contar ali, talvez, pela toda a infância ali do teu filho, né? E, é importante você ter esse vínculo, né? Você ter uma afinidade com o profissional que você escolher, né? Sim. Então, para as primeiras consultas, digamos que um bebê que não tenha tido nenhum problema, assim, vocês fazem consultas só quando são nas datas de vacina, ou tipo, tem um período assim, cada 1, 2 meses, como que Uhum. você costuma As, a, adiantar? as consultas pela Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, a gente segue esse cronograma. Até um ano é todo mês, principalmente para a gente ver que mais a gente observa ali é desenvolvimento, né? Então, todo mês tem marcos do desenvolvimento, e até um ano o desenvolvimento é um absurdo, né? Na verdade, não é num mês, é uma semana muda o desenvolvimento, né? Uhum. Então, assim, a gente vai acompanhando mês a mês até um ano, então todo mês, e dentro dessas consultas tem orientação de vacina, tirar dúvidas, o controle mesmo do peso, altura, né? E o Sim. desenvolvimento que a gente olha desde que a criança entra com a mãe no consultório, a gente já está observando e muitas vezes para os pais, às vezes pode parecer ali que o pediatra só está interagindo e brincando com a criança, mas a gente consegue ver bastante ali informações, e o que a gente não consegue ver a gente pergunta se faz em casa também. Então, até um ano todo mês. Aí depois de um ano, aí começa a espaçar um pouquinho mais, porque aí a gente vai ver outros marcos, né? Então, de 1 a 2 anos é a cada 3 meses. Uhum. Depois a gente consegue deixar conforme, né, criança, mas conforme 6 meses, assim, de intervalo. Aí depois de 3 anos, aí vai uma vez por ano mesmo. Então, Sim. porque tem a parte da linguagem, né? A parte da atenção. Então, até os 2 anos ali, a gente chama esse período da gestação até os 2 anos de 1.000 dias da vida do bebê. Então, é muito importante o acompanhamento com o pediatra mesmo, né? Faz toda a diferença. Sim, sim, eu concordo plenamente, mas deixa eu falar que aqui tem uma diferença muito grande assim do Brasil, tipo na Austrália, os bebês não são acompanhados por pediatras, são na verdade acompanhados por médicos gerais que têm alguma especialidade, mas geralmente eles têm várias especialidades, assim, não é igual no Brasil que tem, né, a Entendi. pediatria como a especialização. É, eles são médicos gerais, eu não sei nem o que eles fazem assim de diferença, né? Para Uhum. dizer que tem algum tipo de especialização, talvez eles estudem um pouco mais, alguma coisa ou outra, assim, mas não passa por todo aquele crivo que vocês, como pediatra, passam, é o que, 2, 3 anos, com 3 anos. 3 anos, é residência que chamam? Isso. E São 6 anos residência. de medicina e 3 de pediatria, né? Geral, né? E aí, se você for se especializar, é um pouquinho mais. Sim, então aqui é um médico geral que vai tomar conta. Então, assim, eu vejo que as mães se batem muito. Então, por isso também surgiu essa ideia de ajudar mais. Eu mesma, assim, Sim. tive com um bebê que foi, né, 2 bebês prematuros. Então, assim, eles, no meu caso, até foi indicado pediatra, mas assim, foram 2 consultas. E o pediatra nem deu muita atenção, porque como eles estavam, assim, né, aparentemente bem, Bem. é, Uhum. ele falou, estão liberados agora só com o médico geral, assim. Então, e aí eu vejo que muita gente, assim, muitas mães sentem falta, inclusive elas vão para o Brasil e elas vão atrás de pediatras brasileiros, assim, para se consultar, porque
elas sentem essa falta aqui, sabe? De ter uma orientação maior, uma orientação mais de perto, uma orientação assim, como você está falando, humanizada mesmo. Eu não sinto muito Uhum, que aqui o acompanhamento é humanizado. Parece sempre uma uhum, pressa, assim, sabe? Pelo que eu sempre entendi. ouço das mães aqui. E aí, acho que os pontos, né, você vai poder me dizer melhor, assim, eu digo por experiência própria, mas você como pediatra com certeza sabe melhor do que eu, assim, os pontos que eu vejo que eu e minhas amigas, assim, mais sentiram, né, dificuldade foi a questão da amamentação no início, né, porque tem a questão da pega, tem a questão de... eu, por exemplo, tive mastites 3 vezes, assim, sabe? Então, como que você vai manusear e de uma forma que não gere essa mastite, né? Ou que evite que aconteça, né? Uhum, Então, eu acho que a amamentação, o sono do bebê, eu acho que é uma é o coisa que assim pega. que eu não sei, né? Você talvez me explique esse melhor, o que que a gente entende, tipo, ser normal e o que que a gente entende que, tipo, poderia melhorar se a gente fizesse isso e aquilo, sabe? É, os saltos de desenvolvimento, né? Que justamente pegam nessa questão do sono também, né? Porque quando está nos saltos, esse sono aí fica meio atribulado. E, e aí, mais tarde, um pouco, vem a introdução alimentar. Eu não sei se é isso que É eu vejo bastante mais, informação, assim. né? Sim, mas assim, se a gente pincelasse o que que elas mais trazem para você e o Sim. que você acha legal de trazer, assim, vamos começar com a amamentação, que né, eu trouxe 4 coisas. Aham. Então, a amamentação, ela pode parecer assim no Instagram ou em foto, que é uma coisa, né, natural, assim. Mas ela é um aprendizado, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Então, ninguém vem com o manual, nem a mãe, nem a, né? Então, são duas pessoas ali aprendendo, né? Uhum. E ainda vem junto com a amamentação, nesse período, o puerpério, né? Que ali os dois, ali 2 meses, até 3 meses do bebê, que os hormônios da mãe estão bagunçados, né? Passa mil coisas pela cabeça. Então, assim, eu sempre procuro acolher as mães, né? E falar que isso é um período e passa. Quando você sabe que tem um término, já tem uma luz no fim do túnel, né? Uhum. Então, porque você vive aquele furacão, aquela tempestade e que parece que você não vai ser suficiente. Então, a gente em consulta, claro, é muito particular isso, né, de cada família, cada dificuldade, né, mas, assim, eu vejo muito, assim, a questão de posição, né, que as mães, às vezes, acaba lendo a respeito, mas é uma coisa muito importante ali a gente focar na posição, né, da pega do bebê ao peito, né, e também os cuidados, né? Então, por exemplo, aqui pelo menos falavam bastante em usar antigamente concha. Não sei se aí usam, mas uma concha que faz uma coleta assim do leite, sabe? E é uma Uhum. concha que pode propiciar fungo na mama, sabe? E aí deixar úmido, às vezes machucar. Então, assim, digamos assim, são falas, né, populares, talvez, orientações, que mais confundem as mães do que ajudam, né? Então, elas trazem essas dúvidas, né? Doutora, isso que me falaram é certo eu fazer? Eu vou por esse caminho? Não vou? Então, a gente vai guiando, né? Conforme também as dúvidas vão aparecendo, porque eu vejo que isso preocupa muito as mães, né? A sociedade, digamos assim, né? Essa pressão que a sociedade faz, né? E a amamentação, ela é mágica, né? O leite materno é o melhor alimento do mundo, então, assim, a gente tem que incentivar mesmo, né? Eu sou super defensora da amamentação
E, claro, quando não temos, temos uma dificuldade que tentamos, ou tem mães que às vezes optam por isso também, é uma decisão materna, né? Eu já tive muita dificuldade, vou partir por uma fórmula, por exemplo, também a gente respeita. Então, acho que realmente cada caso é um caso, mas assim, dúvidas de amamentação são várias, né? Então, a gente, até aqui na minha consulta, eu coloco, tem ali a almofada de amamentação, faz parte da primeira consulta colocar o bebê para mamar, né? Para eu ver como é que tá pega, se tá pegando certo, faço algumas orientações. Aqui a gente tem as consultoras de amamentação também, né? Que são fantásticas, assim, né? Tem consultoras aqui que vão no hospital para dar suporte, né? Então, Sim. assim, já ajuda laser, né, para tratar fissura, por exemplo. Nossa, tá bem Bem avançado interessante. aí, né? Aqui eu Aham. nem ouvi falar desse laser. Nossa, e ajuda muito, assim, o que você fica ali com pomada ali, né, às vezes uma semana ali tentando cicatrizar o peito, o laser em 2 sessões você ajuda muito, assim, sabe? E não Nossa. deixa que o bebê perca tempo de mamada. Então, Ah, assim, a gente tem essa rede, né, digo assim, multidisciplinar é muito importante, assim. sim, e aí quem traz esse tratamento com laser é a consultora de amamentação. Geralmente, ou é uma enfermeira que fez esse curso, né, se especializou, né? Uhum. Tem alguns pediatras que fazem, mas como fica muita coisa, né, para abordar, Sim. aí geralmente quem faz é essa consultora. Geralmente ela vai na casa, né? Hum. Acaba ajudando essa parte da coleta, do armazenamento do leite, né? Então toda essa que envolve a amamentação, ela dá esse suporte, às vezes só no primeiro momento, às vezes em outros momentos ali, né? Mas Sim, a amamentação é muito ampla, assim, a gente tem muita coisa para falar sobre ela, né? sim, eu tenho uma dúvida assim com relação às consultoras versus, né, pediatra, assim, tipo, a consultora seria assim para, como você falou, né, como é muita coisa para o pediatra, a consultora vai ajudar mais, tipo, é, digamos que no dia a dia, numas Isso orientações para mesmo. frente, como que é essa diferença assim? Por que que uma mãe É, que tem uma pediatra vai procurar uma consultora? Só para entender. aham. Eu faço aqui a orientação maior, digamos assim, né? A gente faz essa orientação também, mas tem casos que demandam mais, né? Então, por exemplo, um bico invertido ou um bico plano, às vezes a criança está escorregando no peito. E aí, como eu faço orientação aqui, a gente faz a orientação, tira a dúvida, mas às vezes precisa que alguém vá lá, sabe? Na casa e faça, por exemplo, Passa essa questão do junto. laser, faça Uhum. junto, E atender. acompanhe, né? Como que está Isso, acontecendo o eu início, o acabo meio, o fazendo aqui, fim. mas é um ou outro momento, né? Então, Uhum. às vezes, tipo, aqui parece que tá tudo bem na consulta, aí chega em casa, meu Deus, mas a doutora me explicou, mas não é nada disso que tá acontecendo aqui, eu tô com outras dúvidas, né? Sim, Então, bem interessante. dificuldades maiores a gente orienta assim a parte da consultoria e principalmente dessa questão do laser, né? O laser ajuda muito, assim, sabe, na cicatrização. E aí também a gente fala, eu falo aqui no consultório sobre questão de armazenar o leite, né? Porque antigamente a gente falava basicamente quando a mãe voltava ao trabalho. E hoje a gente fala assim que você pode armazenar o leite para quando você precisar, sei lá, ir ao banco, fazer o cabelo, né? Você tem o alimento ali para que a tua rede de apoio consiga te ajudar também, né? Sim, Então, e não aí quando só você diz esse leite coletado, vocês são a favor de usar, tipo, as maquininhas, como que se as chama? bombas, As bombas bombas extratoras, né? Sim, elétricas, é tranquilo. Porque tranquilo, tranquilo. sim, porque eu lembro que quando, né, eu ganhei os bebês, eles ficaram 2 semanas no hospital e tinha as consultoras, assim, e elas eram Uhum, realmente maravilhosas. E uhum. elas falavam.
como não estava saindo muito leite no começo, elas falavam, não, elas iam lá, inclusive na sala, né, que tinha uma sala só Uhum. para a gente retirar, fazer a Legal. extração e tal, e elas ensinavam como fazia e tal, e elas falavam que era muito importante para estimular, né, Sim. mas eu não, eu ouvi, não sei se é uma onda, assim, de algumas consultoras que elas não são muito a favor, assim, de, né, da bombinha, dessa bomba, né, extratora. Então, na época eu fiquei um pouco meio assim, né, mas eu Uhum. confiei nelas, assim. Então, agora Nossa, você é bem falou que você usado, tem... assim. É bem Ai, usado. Assim, que bom, quem eu porque... acompanho aqui tem Hum, tanto tem manual, né? Tem a elétrica e tem aquelas a gente chama mãos livres, né? Que você, por exemplo, você sim, vai trabalhar, eu então tinha uma é dessa, muito bom. de mãos livres. Primeiro eu tinha É, manual, não, uma que tinha que ficar ali, né, que era ligado na tomada, e depois tomar. eu falei, não aguento mais ficar aqui. Então Sim, eu sim. comprei uma de mãos livres, então eu fazia minhas coisas para lá e para cá. E realmente, porque senão fica totalmente em cima da mãe, né? Tipo, o bebê mama a cada 2, 3 horas, né? Eu não sei também o que vocês orientam aí, essa questão de quanto tempo, ou mamada livre. No início, assim, é livre demanda, né? Então a gente fala que ali pelo menos até os 4, 5 meses, né? Depois o bebê mesmo ele vai acabando regulando, né? Uhum, Na verdade, é meio que a vontade do bebê, a amamentação. Mas a gente fala assim que, como no começo não tem muito como você diferenciar o choro do bebê, parece tudo igual, né? Ah, uhum, se é fralda, se é sono. Então a gente acaba orientando essa livre demanda, até porque o estômago do bebê ele é bem pequenininho. Então cabe muito pouco no início, né? Então sim. encheu ali o estômago, aí daqui a pouquinho quero mais de novo. E o leite materno, ele é mais digestivo. Então, por exemplo, quem mama leite materno, ele vai querer mais vezes. A fórmula já você consegue, assim, né? Estipular alguns horários, digamos assim. Não é bem, Sim. né, rigoroso, mas dá pra gente colocar 2 em 2, 3 em 3. O seio materno não, né? Às vezes é meia hora o bebê quer de novo. E imagino com dois a dificuldade que não é, né? Porque a Exatamente. rotatividade, então é muita a posição, né, que faz toda a diferença também. Às vezes está machucando a mama e você muda de posição. Sim, Então, sim. muitas coisas. Uma coisa assim que foi um divisor de águas para mim, assim, foi quando, porque eu sempre fui a favor da livre demanda, mas eu acho que quando os meus bebês estavam assim, com perto já de 3 meses, que eu tava achando demais, assim, e eu tava Uhum, alternando um pouco com fórmula, porque eu tive mastite, fui pro hospital, tudo, então teve uma época que eu tive dificuldade de produzir o leite por conta da mastite e tal, então eles uhum, ficaram de meio a meio ali, meio fórmula uhum. e meio peito. E aí, o que foi divisor de água para mim foi quando eu comecei a regular esses horários. Para minha própria, assim, sanidade Saúde mental, mental. assim. Uhum, Sim. exatamente. Uhum, E, inclusive, foi uma médica que me orientou, assim, que ela é minha cunhada, na verdade, ela é francesa, né, casada com o irmão do meu marido, e aí ela me viu, assim, porque a gente foi num final de semana, num casamento, que tava família, tudo na mesma casa, ela viu ali eu sofrendo, ela falou, olha, eu orientaria você a começar a tentar regular essas mamadas, assim, deixar eles um pouquinho mais, né? Como você falou, né? Tem choros e choros, assim. Claro, se sim. eles Depois a estiverem gente vai muito, conhecendo mais, muito. Uhum. E ela falou: depois a gente tenta vai segurar, identificando. tenta segurar e tenta fazer eles, por exemplo, se tá com uma dose ali da mamadeira, tenta eles fazerem beber até o final, né? Claro, nada forçado, mas assim, deu uma pausinha, tenta de novo, assim,
para que eles encham bem a barriguinha e consigam segurar por 3 horas. Ela falou, tenta Uhum. estipular esse horário, 3 horas, né, por aí. E aí eu fui fazendo, assim, à medida do possível, fui tentando colocar, né, ali naquelas 3 horas e deu certo. Que Aí bom. eles mamavam a cada 3 horas e eles começaram a virar um reloginho juntos, assim, tipo, quando um tava com fome, o outro também tava. Então, eu achei, para mim, funcionou muito essa questão de limitar, né, para a cada É, 10 horas. Até assim eu vi a questão do arrotar, a questão do. Porque é tudo um processo, né? Não é só amamentar. sim, Aí depois sim, diz para arrotar, e aí vai ter a sonequinha. Então, se ele fica sim, acordando toda hora, e aí mamando toda hora, e tentar arrotar toda hora, parece que nada se, né, faz certo, assim, não tem uma sonequinha boa, não mama direito, não sim. sobe direito. Então, assim, quando eu coloquei essas 3 horas, para mim funcionou Uhum. muito bem e refletiu muito no sono deles, do dia, da noite. Então, assim, para E quem tá. você colocou, e você colocou fez essa colocação dos 3 meses, que é quando vira a chavinha do sono também, né? Então, Hum, assim, tem essa questão. Porque, por exemplo, você não consegue fazer essa regulação antes, né? Então, 3 meses, o estômago já está maior, eles já têm um entendimento, começam a entender que eles não são o mesmo organismo, né? Então, eu sou independente, sou uma pessoa, né? Um corpo independente aqui. Eu tenho que, olha, né? dá uma. Até de questão de desenvolvimento, os reflexos, eles não ficam tão assustados quando você vai trocar, né? Eles não ficam tão perdidos, assim, eles começam a ter um pouco de noção, eu digo, de espaço, no tempo, né? Então, essa virada dos 3 meses, ela é bem importante, assim, eles já estão enxergando claramente, né? É uma visão, a partir dos 2 meses, é uma visão clara, né? Como a gente tem, não é mais borrada, eles já interagem também. Então, a gente consegue fazer isso. E a gente vai, claro, nas consultas orientando isso, tem mães que eu tenho que pedir para regular mesmo, né? Mas a maioria, os bebês acabam regulando, né? Ah, Eu acredito que com você, como é dois, aí pode ser que a coisa saia um pouquinho ali né, do controle. Mas assim, a maioria, como o sono também equilibra, de 3 meses, claro que tem os saltos e bagunça um pouquinho ali para frente, principalmente com 4 meses, mas até eu falo para as mães assim que a maternidade ela não é uma linha reta, tipo de só melhora, né? Porque a gente pensa assim, não, tá difícil agora, mas só melhora, né? Não, sim, ela é uma montanha russa. Então, por exemplo, exatamente. 3 meses, nossa, tá dormindo bem, né? Então, eu nem romantizo a maternidade, a gente fala maternidade real mesmo, como que é. Não que eu vou desanimar elas, mas assim, vamos com pés no chão, né? Então, E se preparar, né? Que vai ter o próximo step, que pode ser mais é, difícil. só muda os desafios, né? As mudanças Sim. de idades, de crescimento e os desafios. Mas essa questão de colocar horário, às vezes a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue também porque a gente entende o bebê. Então, como você falou, por exemplo, esse choro aqui, eu já tô sabendo que ele tá cansado. Então, Uhum, eu não vou ficar oferecendo toda hora o peito, sabe? Então, é meio que exatamente. uma consequência, né? Sim, e isso já dá para trazer essa parte de entender o choro pro sono do bebê também. Eu tenho a impressão que é o tópico assim que mais causa rebuliço aí. Sim, É mas é também, verdade. se bem que a amamentação também, né, é difícil dizer, mas o sono do bebê às vezes. Porque impacta a família inteira, né? O sono é uma questão bem importante ali. E, e assim, a gente tem um bebezinho ali que dormia 18 horas por dia, né? Ali Uhum, recém-nascido, né? E, e o choro também é um jeito de manifestar, né? A linguagem deles, né? sim. Então
é uma coisa que tá muito culturalmente pra gente que o chorar é de dor, né? Então não necessariamente. Às vezes a criança chora porque tá com, que nem a gente comentou, ou é fralda suja, ou é porque tá com calor, né? Não é só por mamar também, né? Ou porque Sim, tá com sono. Então, nesse início ali do o recém-nascido, é meio que a gente vai se descobrindo. Então não tem muita regra, né? O bebê acaba mamando, dormindo e trocando a fralda, né? Então se torna parece nossa que não tem criança em casa, né? E sim. aí ali pelos 2 meses, 1 mês e meio para 2, dá uma viradinha na chave. Os bebês têm a questão da disquesia também, que é uma das dúvidas bem comum, né? E, e aí, até com 3 meses, eu digo que até dá uma melhoradinha ali, né, na questão do sono, porque a gente já consegue tentar colocar uma rotina pro bebê, né? A gente nunca fala em regras pro bebê, mas eu digo assim, tentar já, por exemplo, fazer uma higiene do sono, né? Então, por exemplo, deu um horarinho ali, 5h30, já vou deixar as luzes ou luzes quentes em casa, né? Ou mais baixas. Já vou preparar ali a questão do banho, né? Então, banhinho pode estar associado esse banho com o sono ou não, né? É uma das estratégias, mas tem família que às vezes opta por colocar o banho de dia, não tem problema, sem problema. Mas Tem quando a gente família que vê que não tá. dá banho todo dia, eu não dou banho todo dia. Ah, não, Eu depende dou do banho clima dia sim, também, dia não. tá certo. A gente fala aqui que isso pode ser feito também, né? Mas então a Sim, gente pode usar o banho como um fator para iniciar também, como uma rotina, né? Que ele é mais sim, relaxante e conforme a dinâmica da família mesmo. Mas sim. a gente pede que tenha alguma rotina, né? Então você Uhum. começa ali para, deu banho, ou por exemplo, deu mamar, e daí já vai tentar embalar, né, a criança para um sono, por exemplo, né? Porque as crianças são muito rotina, assim, sabe? Uhum. Então, isso ajuda a gente a se encontrar também, né? Eu digo, Sim, as mães se encontrarem, né? Porque senão você faz tudo toda hora, né? Não tem como. E para eles é muito importante. Aos pouquinhos eles vão assimilando essa questão do soninho. Então, o bebê então, recém-nascido ali, pelo menos até um aninho quase, né? Eles vão acordar de média 2, 3, até 4 vezes na madrugada, né? uhum. Muitas vezes acaba associando o peito também, tem essa questão que é bem difícil, né? No começo não tem muita exigência, então é o que a gente pode fazer, né? Aí depois, como você comentou, que a gente já consegue ter mais uma rotininha já mais estabelecida para eles, aí a gente consegue até. Essas questões são todas interligadas, né? A gente consegue regular mais a questão da amamentação, a gente consegue a questão do soninho também, né? Fazer as sonequinhas, né, deles, mas a gente fala assim que o impacto do sono da noite tem muito a ver desde quando a criança acorda, né? Então, se a criança acorda muito tarde, não tem como a gente querer que ela durma cedo, né? Então, começa já ali. Então, se a mãe fala assim para mim, meu filho, ele costuma dormir muito tarde. Então a gente começa às vezes ou acordando mais cedo, conforme a idade da criança, ou trazendo cada vez um pouquinho mais, assim, sabe? Né? Porque a gente não consegue só mexer no sono da noite, a gente sempre tem que mexer na sonequinha, tentar fazer com que a soneca fique um pouquinho maior, né? Né? É uma tentativa, às vezes é 20 minutos, às vezes é 30, mas isso vai impactar lá no sono da noite, que é o mais, pra gente, que é o que pega mais, na verdade, né? Exatamente. Exatamente. Eu, assim, né, em casa eu vejo que se conseguir seguir essa rotininha, é claro que cada família é diferente, mas o máximo que a gente consiga seguir essa rotininha impacta muito no sono da noite Sim. deles.
e no da gente, né? Porque se eles dormem bem, a gente dorme bem, o dia vai ser melhor para todo mundo. E é exatamente como você falou, assim, eles vão criando associação, né? Se você vai fazer esse banho, essa leiturinha de livro, eles já vão Uhum. entendendo que é o horário de dormir, né? E aqui A com. soneca, por exemplo, a soneca pode ser com luz, né? Janela aberta, né? Que é Uhum, dia, eles tudo bem, mas quando é noite é tudo fechado. Até a luz é uma coisa que impacta muito. E às vezes a gente deixa de lado, assim, por exemplo, quando é recém-nascido, né? Precisa de uma luz para me guiar, né? Como é que eu vou acordar lá de madrugada? A gente fala que a luz vermelha ela impacta menos na melatonina. Então é uma luz que dá para a gente usar, né? A luz branca, a luz de celular, já ela tem um impacto maior, então ela inibe a produção. Então são coisas que a gente consegue. A luz quente, né, para a noite, então a amarela, né? sim. Então fazer aquela casa ficar mais, né, mais aconchegante ali, já vai toda essa preparação, né? Aí envolve telas também, conforme a idade, mas assim, o sono ele é muito construído, né? A gente fala. E desde o lugar onde dorme, por exemplo, se o bebê dorme com os pais, que é uma opção também, né? Às vezes uma facilidade, né, para a mãe ali. Hoje em dia não tem isso de, ai, a gente não quer que durma com os pais, entende? Cada caso é um caso, né? A Sim. gente fala ali nos primeiros meses por causa de segurança, pela questão, né, de, por exemplo, se mexer na cama, às vezes o bebê rolar e, né, por essa questão. Mas a gente sabe o quanto é gostoso dormir com o bebê. Então, assim, Uhum. não existe essa, não vamos fazer isso, sabe? Então, cada Sim. caso é um caso. Mas, às vezes, dormir junto pode impactar no sono do bebê. Porque é um sono imaturo. Quando a gente entende que o sono deles é imaturo, não é igual o da gente, eles têm despertares, eles têm movimentos durante o sono, né? E isso é natural, é do desenvolvimento, é como se fosse uma proteção, né? Então, eles se mexerem durante a noite faz com que eles se protejam também, né? Eles não, às vezes não fiquem na mesma posição. E às vezes isso ou atrapalha o sono dos pais, pode atrapalhar, porque daí a mãe vai ficar toda hora despertando para ver o que está acontecendo, ou às vezes um ruído dos pais atrapalha o sono do bebê. Então a gente Sim. fala assim que o dormir ou no bercinho ali ao lado, porque até Uhum. 6 meses é difícil a gente deixar um bebê no quarto do lado. É quase que Uhum. impossível, né? Sim. Não tem muito poucas pessoas que conseguem. Então a gente fala que a transição lá para o quartinho pode começar a partir dos 6 meses. Antes Uhum. disso, não tem como fazer isso, né? E se a gente entender que esses movimentos do sono são normais do bebê, a gente não desperta eles toda vez. Então, quando ele gemeu, eu não tenho que ir lá ver ele tá com a fralda suja. Ele só tá se espreguiçando ou emitindo algum som, né? Então eu acabo interferindo também menos no sono dele. Então isso é É, bem interessante. eu concordo assim plenamente que eu fui uma das mães que coloquei os bebês para dormir antes dos 6 meses no outro quarto, porque Ah, assim, qualquer gemidinho eu já me acordava, porque eu também tinha muito medo assim daquela questão da morte súbita do bebê, né, que a gente sabe que uhum, tal. Mas começou a interferir muito, assim, chegou um ponto que eu, assim, uma respirada diferente, eu já ia olhar. Mas aí a uhum, técnica que eu usei, assim, assim, tudo questão de teste, né? Conversando com amigas e tal, foi que, como eu tenho uma câmera, né, que fica bem no bercinho ajuda. deles, e aí ela também capta e dá uma notificação para a gente de barulhos, assim, né? Aí a gente consegue até colocar o quanto de barulho, se é um choro a mais, um choro a menos, dá para colocar os níveis ali. E aí coloquei essa configuração
e fui testando, assim, né? Então, eu só me acordava mesmo quando eles realmente choravam, né? E não era um gemidinho, uma coisa assim. E também deixei É. a porta aberta, né? Porque a gente também não confia totalmente nas câmeras. Aí, se ele chorasse, eu ia ouvir. Se ele chorasse mesmo, assim, eu ouviria, né? Então, isso também fica como uma dica, porque às vezes as mães ficam com medo e até entendo totalmente essa orientação de irem depois dos 6 meses, faz todo sentido, mas às vezes, né, se você não tá tendo paz, se você Sim. é uma outra alternativa, pelo menos tentar, essa para mim foi uma alternativa boa, assim, Uhum. e funcionou, tipo, então a gente tendo a câmera ali, a notificaçãozinha quando fosse um choro de verdade, pra gente funcionou bem, assim. É, A mas iluminação, a hã? iluminação, como eu te falei, não sei se, né, você se atentava a isso, mas eu vejo que é uma das coisas que às vezes fica de lado, sabe? Então, por Não, eu. exemplo, Uhum. blackout é tipo escuro, escuro mesmo. Porque Sim, quando tá os primeiros raios ali de sol, aí a criança está despertando, né? sim, Então, ajuda muito ali você, até em viagens, você levar, ter um blackout sim, portátil, sim, ajuda eu muito. totalmente concordo. Tem blackout no quarto dos bebês e assim, eu nem luz vermelha, nem nada. Quando eu precisava trocar fralda de noite, era num breu, assim, eu tinha aqui tateando. Bem isso. Tipo, Roupa do mais Deus avesso e possível avisar, que né? eu pudesse, porque senão qualquer luzinha eles despertam, assim, né? Então, assim, pra mim eu tentei tudo quanto é tom de cor de luz, assim, o que funcionou foi tipo zero, assim, ou quase zero, né? Eu deixava a portinha um pouquinho entreaberta que vinha uma luzinha de nada, assim, tipo, quase nada mesmo. E aí ia trocando a fralda ali. E assim, também, depois de um tempo que eu via que eles não faziam mais cocô, eu nem lembro com quantos meses, mas que eu via que eles não faziam mais cocô, eu já colocava duas fraldas, que era para não trocar a fralda durante a madrugada, assim, Ou porque uma fralda que aguente mais tempo, é, né? às vezes é que eu É, tentei, né, com aquelas fraldas noturnas, assim, e com duas não deu fraldas. muito. Pra gente funcionou a de duas fraldas melhor, que segura bem, né? E é Aham, certeza, né? Então, aham. sim, mas super funcionou pra gente, assim, né? Porque cada trocada de fralda também pode ser um despertar, né? Eu falo bem isso, né? Assim, quando a pele do bebê ela é muito sensível. Então, o cocô, por exemplo, a gente pede que às vezes troque, Sim. você esteja numa frequência maior. Agora, xixi não mexe, né? Deixa Até porque ali, a fralda absorve bem, né? Se tiver absorve. uma Sim, fralda boa, assim, muitas vezes eu toco e falo, nossa, parece que tá seco, assim. Então, acho que a tecnologia das fraldas são muito boas, assim, né? E, Então, e o que ajuda muito, né? Eu vejo isso, eu conheço você, então eu vejo, né? Consigo ver você falando isso. É você ter informações, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, você ter informações e a família, né? O casal ali, tentar manter a tranquilidade. Porque, assim, se entra no desespero, aí parece que é uma energia também que vem, né? eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça para entender os choros. Nossa, aí foi quando eles começaram a dormir a noite inteira, assim, inteira. Então, Então, aí é, vai e uma voltando. coisa que eu aprendi, assim, é tentar várias coisas, sabe? Tipo, eu, É assim, com verdade. relação ao sono do bebê, eu sempre fui da opinião que eu não queria deixar eles chorar de jeito nenhum, porque eu acho que, assim, como eles são muito pequenininhos, pra gente pode ser que, é só um choro, vai passar, mas pra eles pode entender que é o fim do mundo, que, tipo, ninguém tá vindo Sim, me sim. ajudar, né? Então, A assim, gente tem que acolher. sim, sempre fui dessa opinião. Então, assim, depois de um ano, que para mim foi um marco, assim, de tudo que eu
eu tinha lido é que eles vão amadurecendo um pouco mais. Então, você também vem aquela questão de entender os choros, né? Então, assim, Sim. no que eu ia, assim, qualquer... eu ia lá, né? Eu comecei a esperar um pouco para ver que se foi uma acordada que às vezes tá sonhando e aí acorda, dá uma choradinha e passa. Sim. Então, assim, quando eu comecei a esperar mais e ver que era um chorinho, e aí a gente olhava na câmera e, tipo, eles estavam deitados, né? Se Aham. mexendo, estava assim, levantado, desperto, né? Era assim, aquele chorinho assim de, né? Não sei, até quem sabe um sonambulismo, alguma coisa assim. Então, assim, por sorte, a gente tem câmera e aí consegue ver mesmo no escuro, né? Sem ir Uhum. lá interferir. Então, eu acho que é bem Isso mesmo. interessante isso, assim. Então, quando a gente começou a mudar essa postura de tipo, porque eu era muito, não, chorou, eu vou lá e essa é a minha opinião. Uhum. Então, assim, já faz muito tempo, que agora eles vão fazer 2 anos, né? Mas há muito tempo, já nem lembro mais a última vez, assim, e eles dormem a noite inteira, assim. É tipo assim, vão 7 horas, que é um horário assim, certo. Não tem essa, é mais, Uhum. não, 7 horas da noite é o horário deles e eles funcionam como um reloginho, assim, vão Ó. 7 horas. Eu coloco eles no berço, fecho a porta, coloco a musiquinha, aliás, que eles gostam de ninar, fecho a porta, saio. Eles ficam lá, e eles dormem, às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim, mas não choram, eles ficam ali se rodeando por eles mesmos, sabe? Aquela de pegar no sono, assim, dorme até o outro dia, 6, 7 horas da manhã, assim, então isso também foi um divisor de água, sabe? Eu entender essa questão do choro, assim, deles. Ah, é um choro mesmo? Ou é um chorinho de quem deu uma despertadinha e tá tentando voltar a dormir, sabe? Então tem muito disso também. E como, né, a gente estava comentando sobre até um dos assuntos que é o salto de desenvolvimento, ele acaba atrapalhando ali, né? E você entender que ele também faz parte ali do momento, a gente não tem como impedir que aconteça isso, né? Na verdade, o nome salto do desenvolvimento, ele veio para justificar coisas que a gente já acontecia, né? Então, por exemplo, que a criança está aprendendo, né, a fazer algo, né, por exemplo, a gatinhar, né? Então, ela fica eufórica, ela fica irritada, ela gasta mais energia, né? Então, cada mês tem um salto, tem uns que são mais marcantes que outros, né? Então, de 4 meses, as mães relatam que atrapalha bastante, porque vem de um bebezinho que estava começando a entrar na rotina ali, e daí, às vezes, por 2 semanas, ali acaba bagunçando aquele sono, né? Quer ficar mais no peito, aí tem vacina que atrapalha o processo também, digamos, né? Que as picadinhas, então, que é todo mês. Então, assim, os saltos a gente não pode entender ele como uma coisa que atrapalha somente, né? Ele vem para o crescimento e desenvolvimento da criança. Tem criança que passa mais tranquilo por alguns saltos e tem outros que sentem mais. Então, como você disse, não é uma receita de bolo para todos, né? Então, a gente tentando várias maneiras e alguma delas dá certo na sua família, digamos assim, né? Então E a às vezes gente, dá eu, certo eu por um vejo muito tempo, isso. né? Que Também, bem que você falou que é altos e baixos, porque assim, montanha às vezes, russa. ai, nossa, mas estava Sim. funcionando tão bem. Não funciona mais, não adianta. Vai tentar outra coisa que isso aqui. Ai, olha, a maternidade é um desafio constante. É um desafio constante, assim. Mas é por isso que é muito importante essa informação, né? É importante conversas como essa, é importante ler, é importante ter o máximo de fontes, né, de informação possível, porque às vezes, né, como você está falando que, às vezes era um salto de 2 semanas, mas aí a mãe vai lá e muda toda a rotina, muda toda a estratégia, achando que está fazendo tudo errado.
E não é, se ela soubesse Já que fica era só um perdida. salto, ela não ficaria achando que tá fazendo tudo errado, né? Ela só Sim, fazer o quê? Não tem muito o que fazer, vamos ter que aguentar esse tempinho aqui e vai passar, essa tempestade vai passar, né? isso mesmo. Então, é muito importante, assim. Mas entrando já no assunto de salto de desenvolvimento, esse salto de desenvolvimento, assim, ele perdura até que idade do bebê ou varia? Varia, é que nem eu te falei, todo mês tem saltos, né? Todo mês tem os seus saltos, mas tem uns que quando juntam as habilidades maiores, acaba que a gente acaba sentindo mais, né? Então, por exemplo, 4 meses, a gente como pediatra, a gente todo mês tem salto, então todo mês a gente vai observar aqui no consultório ali os marcos que eles fazem, né? Ah, a criança, por exemplo, um exemplo, 2 meses ali para 3, começa a levar as mãos à linha média, né? Começa a tentar pegar um objeto, fixa o olhar. Então, assim, são pequenas coisas, às vezes os pais até não percebem tanto, assim, né? Porque ainda mais quem tá ali todo dia, né? Às vezes acaba não percebendo o quão grande é esse salto, né? E eu sou apaixonada pelo desenvolvimento, porque é uma coisa muito linda, né? Que a Ana se Hum. acompanha aqui desde bebezinho e chega andando aqui no meu consultório. Meu Deus, é uma emoção, é igual, acho que, assim, não digo igual a mãe sente, mas a gente se emociona junto, sabe? Ó, que bom. Porque é muito, muito bonito, assim, né? Isso começa lá, por exemplo, desde o tummy time, né? Que é o bebezinho de barriguinha para baixo, que é o tempo de barriga, né? Então ele faz todo aquele exercício. Aí, por exemplo, que nem a gente comentou, com 2 meses ali começa a fixar mais o olhar. Aí com 3 tem né, sorrir, né? Se volta ao barulho, né? Aí eles já começam a gastar mais energia, né? Então até o passeio, o sair passear com eles ajuda muito a eles gastarem essa energia acumulada para ajudar nas sonequinhas, né? Então, o passeio pode ser uma estratégia para as Mais sonequinhas também. estratégico, né? Porque a gente aproveita essa janela de sono, né? Que é o tempo que o bebê fica desperto. Então a gente gasta a energia dele para ele não ficar lutando contra esse sono, né? E a Sim. gente saber, voltando, né? Não tem como não falar de sono também com desenvolvimento, mas a gente saber os sinais deles é muito importante. Então, por exemplo, o bebê tá coçando o olhinho, tem bebê que pega no cabelo, na orelha, né? Então, Uhum. já é ali, né, pra gente não deixar chegar naquela crise de sono para explodir, né? Que daí eles brigam, brigam mesmo. Então, quando a gente reconhece esses pequenos, né, sinais, a gente já vai deitando, ou já vai colocando uma naninha no rostinho. Então, isso ajuda muito também, né? Sim. E e o que mais? Sobre o desenvolvimento que eu tava falando, é muito assunto, eu fico perdida até. Sim, sim. Até quando que geralmente vai, assim, tipo, um ano e meio, dois? O mais marcante é até um ano ali, sabe? 9 meses, eu digo que é o maior, assim, também. Uhum. 4 tem essa questão de rolar, né? Rolar, daí os brinquedos, eles estão muito atentos, então esse marca bastante, os pais relatam muito, né? Que bagunça o sono. E com 9 meses, aí com 6 tem a questão da introdução alimentar ali, mas não é tão impactante. Com 9 tem a questão do apego, né? Então, da separação, daquela sensação de Ah, separação. E uhum. aí também acaba que é aquela fase que o bebê quer, né? Eu digo, não digo só na mãe, né? Eu digo no cuidador, né? Quem tá junto com a criança. Então, eles ficam grudados, né? Então, às vezes, se for no banheiro, já achei que sumiu da minha frente e me abandonou, né? Sim. Que é a fase que a gente brinca de esconde-esconde com eles. Então, Hum, assim, é da permanência, do jogar e jogar o objeto para. A criança joga, o pai pega, né? Então, tá uhum. aqui, não tá, né? Então, toda essa construção, assim,
Eu tenho pacientes que passam super bem por essa fase, mas não, até que não, ele não estranha as pessoas, né? Mas Uhum. tem uns que são mais intensos. Então, esse dos 9 meses, 9, e eu digo que as crianças, você vai concordar comigo, eles estão vindo atualizados, né? Então, É verdade. esses marcos de 9 meses, 4 meses, às vezes ele tá adiantado. Então, por Uhum. exemplo, tem mães que chegam e se falam, doutora, se com 1 ano e 8 tá desse jeito, como é que vai ser com 2? Que tem os terríveis 2 anos, né? Digamos assim. Sim, o Eu falo, Terbo não, não quer chegou dizer a que só vai. jantar aqui. Então,